processo que apura o assassinato de Eduarda Shigematsu, menina de 11 anos que foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa, teve sua segunda fase nessa segunda-feira. O pai de Eduarda, Ricardo Scheide, é o principal réu na ação. Ricardo teve sua prisão decretada por ocultação de cadáver quando o corpo de Eduarda foi encontrado. Ele confirmou a ocultação, mas nega que tenha matado a filha. Nessa segunda-feira, Ricardo foi ouvido pela Justiça através do juiz criminal Alberto Ludovico. Seu depoimento foi dado através de uma videoconferência. Além dele, a avó paterna Terezinha Guinaia também prestou seu depoimento. Terezinha foi presa em abril e solta em junho de 2019. Ricardo Scheide segue preso preventivamente na penitenciária de Londrina. Os dois são réus por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os depoimentos começaram às 14 horas e duraram pelo menos 1h30. Ao final da audiência, nós conversamos com o advogado de defesa de Terezinha Guinaia. Ainda bem nós conseguimos, a tese defensiva ela foi bastante explorada e eu entendo que foram bastante produtivos os interrogatórios, até porque o Ricardo acabou confirmando que ele fez tudo sozinho, que ele não disse nada para a mãe dele, que quando foi fazer o boletim de ocorrência foi ele que levou ela para fazer o boletim de ocorrência e que ela não tinha participação em nada, ela não sabia de nada, foi tão vítima quanto a Eduarda. Então, para nós foi bastante importante o depoimento dela, o depoimento dele bastante esclarecedor também, mas nesse momento ela não vai falar. Agora, fora da prisão, o advogado conta que Terezinha está fazendo acompanhamento psicológico. Ela está fazendo tratamento, com psicólogo, tomando remédio controlado, não consegue dormir. Enfim, está passando por uns momentos difíceis, mas que com o que nós entendemos que o juiz não deve pronunciá-la pelas provas que existem nos autos, é o nosso entendimento e é o que nós buscamos, nós acreditamos que ela vai se recuperar aos poucos. Tanto os policiais civis, policial militar que foi ouvido, em todos eles descarta a participação dela no homicídio e na ocultação de cadáver. Alguma coisa que tinha ficado meio no ar era com relação a ela ter conhecimento da morte e de que ele tinha enterrado a criança, mas que com o depoimento, o interrogatório dele, ficou totalmente descartado que ela não tinha conhecimento. A defesa de Terezinha afirma que ela não teve participação no crime nem na ocultação de cadáver. Segundo o advogado, Ricardo Scheide também teria confirmado essa informação em seu depoimento. O advogado também falou sobre o sentimento de Terezinha em relação ao filho. O sentimento dela, ela disse que não consegue entender o porquê aconteceu. Porque apesar de ela ter dito que ele era um pai ausente, ele nunca agrediu a menina. E o relacionamento deles não era relacionamento de pai e filho, mas também não era agressivo. Então ela não sabe, mas como uma das medidas cautelares a impede de falar com ele, e com os outros, as outras testemunhas, então ela não teve contato com ele desde então. Ela ficou perplexa, porque ela não esperava que ele pudesse fazer algo desse tipo. Porque, como eu disse, ele não era um pai presente, não tinha aquela intimidade com a filha, mas também nunca foi agressivo e nunca agrediu ela, nunca bateu na menina. Então ela também não entende o que foi que aconteceu. Sobre o crime, Ricardo nega o assassinato da filha. Ele confirmou sua primeira versão do depoimento, onde a menina teria se enforcado e que ele, em uma atitude de desespero, acabou enterrando a filha. A mãe da Eduarda, Jéssica Pires, foi representada nessa audiência pelos seus advogados. O advogado falou sobre os próximos passos desse processo. Falta agora, como dito, recolher esses documentos solicitados pela defesa hoje em audiência. Todos já foram ouvidos e então a única coisa que resta são as partes se manifestarem para que o juiz efetivamente decida então. A defesa de Ricardo fez mais algumas solicitações à Justiça. Terminando essa fase, começam as alegações finais do processo. O juiz Alberto Ludovico irá decidir se Ricardo e Terezinha irão a júri popular.